Olá! Hoje é dia 31 de julho, último dia do mês. E nessa segunda-feira começamos muito bem a semana com o Bom Dia Jacareí. E você vai ver que as doenças respiratórias são as principais queixas das pessoas durante o inverno. Você sabe se prevenir? E saiba mais sobre a Conferência Municipal de Assistência Social com a secretária Patrícia Giuliani, que é a nossa convidada do segundo bloco. E agora conosco a nossa jornalista Rudmila Rodrigues. Oi, Rudmila, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Mas começando novamente uma semana, finzinho do mês. Último dia do mês de julho, já encerramos o último mês do segundo semestre. Já encerramos o primeiro mês do segundo semestre. Verdade, o ano só acelerado, né? O inverno já acabando, graças a Deus. Mais ou menos. Ainda temos uns dias ainda mais amenos, eu queria que estivesse acabando, mas eu fiz as contas aí, falta um mês e meio mais ou menos. Todo mundo na torcida pela primavera, eu acho, né? Todo mundo na torcida pela primavera. Eu trago uma informação hoje para os adolescentes e pré-adolescentes. Começou já uma intensificação para a campanha de vacinação dos adolescentes e pré-adolescentes para aquelas vacinas de HPV, hepatite B e doença meningocócica C, que é a da meningite. Então vão ser intensificadas aí a vacinação para essa faixa etária. As meninas são entre 9 e 14 anos e para os meninos de 11 a 14 a vacina do HPV. Tá? Todas as unidades de saúde, né, os postos de saúde, tanto as da unidades da família, né, médicas da família, de saúde da família, vão estar atendendo e fazendo essa vacinação desses adolescentes e pré-adolescentes. A vacinação acontece das 8 da manhã às 4h30 da tarde, então é só procurar um dos postos para estar fazendo essa vacinação. O esquema de vacinação, né, para que as pessoas saibam aí, os pais que forem levar os adolescentes, a vacinação do HPV está disponível para as meninas, então nessa faixa de idade, entre 9 e 14 anos, e os meninos de 11 a 14 anos. E auxilia aí na prevenção de vários tipos de câncer, tanto das meninas quanto dos meninos. Os meninos não eram imunizados há um tempo atrás, agora também estão nessa faixa, né, de esquema de vacina. A vacina do HPV, ela compreende 2 doses com intervalo entre 6 meses, tanto para as meninas quanto para os meninos. A vacina contra a doença meningocócica C, né, que a gente conhece como da meningite, também foi inclusa no calendário, né, de vacinação, e o público-alvo são as meninas e meninos de 12 e 13 anos de idade, e a dose é única, tá? Então é uma dosagem só. A da hepatite B, que eu estou aqui com o esquema que saiu, contempla não somente os adolescentes, mas todas as faixas etárias, tá? Desde menores de 1 ano até os adultos acima dos 50 anos. Então tem uma faixa grande, né, para todo mundo mesmo. O esquema vacinal é de 3 doses, com intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda, e a terceira deve ser aplicada após 6 meses em relação à primeira dose, a dose inicial. Então, aí pensando na prevenção e na imunização dessas crianças, adolescentes, né, que estão aí em fase da vida sexual, início aí da vida, né, sexual. Então, já pensando nessa prevenção das doenças que são também sexualmente transmissíveis. Até mesmo meningite, né? Acho que foi ano passado que teve um surto grande de meningite, né? Sim. Então a meningite, ela, né, a da meningocócica C não estava também nessa... Agora ela foi inclusa também no calendário, então pensando já nessa prevenção dessas crianças, né, desses adolescentes e jovens, que, né, precisa mesmo. É importante que todo mundo se lembre que a vacinação é extremamente importante, a gente precisa estar com essa carteirinha de vacinação em dia, é super importante, a gente sabe que faz parte aí do calendário e é uma maneira de prevenir vários tipos de doença. Até que dia vai ser essa vacinação? Então, tá agora a intensificação, né, esse período, vão ser até durarem o estoque dessa intensificação que foi recebida pelo Ministério da Saúde. Então, todas as cidades receberam essas doses a mais, já para essa época de intensificação. Então, enquanto durarem, aí ela volta a ser normal pelo calendário, conforme as datas que são imunização das crianças. Então, a partir de hoje, o munícipe já pode procurar um postinho, as unidades de saúde, para receber essa vacinação. Isso.
Certo, ok. Já que a gente está falando de saúde, estamos praticamente na metade do inverno e a queixa médica principal do período são as doenças respiratórias. Quase ninguém escapa das tosses, espirros e nariz correndo. Saiba por que e como você pode se prevenir na matéria de Lucimara Nascimento. Tosses, peito cheio, nariz escorrendo e até febre. É só as temperaturas caírem para aumentar o número de atendimento nos consultórios e hospitais. E ninguém está livre. Das crianças aos idosos, todos podem ser vítimas das doenças respiratórias do inverno. Segundo dados do Instituto de Pneumologia Paulista, isso acontece porque nesta estação os vírus encontram ambiente favorável nas baixas temperaturas e umidade do ar, que estimula também os processos alérgicos, como as gripes, asma e as rinites. Além disso, há outros hábitos que contribuem com os contágios. O obstetra César Saviolo Damasceno explica. No inverno, nesses meses mais frios do ano, é comum a imunidade dar uma baixadinha pelas mudanças de temperatura, o vírus prolifera mais e, além disso, as pessoas ficam em ambientes mais fechados, né? Geralmente, aglomerações acontecem, não se abre janela, porta, o que favorece o contágio do vírus, a circulação do vírus. O enfermeiro supervisor do pronto atendimento infantil do Hospital São Francisco de Assis reforça o aumento dos atendimentos destes casos. Nessa época do ano a gente costuma ter um aumento de 30% a 40% nos atendimentos de doenças respiratórias por conta dessa mudança de clima e tudo mais, um ar mais seco, então acaba tendo mais problemas respiratórios nessa época. Pedro conta as principais queixas dos pacientes adultos e crianças. Geralmente pode vir ou não também acompanhado de febre, em alguns casos mais complicados, né? Mas os principais é a tosse, que acomete muitas crianças, e a secreção, que aumenta muito na árvore pulmonar. É o problema pelo qual passa o menino Luiz Guilherme, de 7 anos. A mãe, a autônoma Alessandra Camargo, revela que ele tem bronquite e sempre precisa de inalação nesta época do ano. Enquanto ele passava pelo procedimento, outras crianças aguardavam atendimento com sintomas parecidos. Eu sou asmática crônica e aí a gente, até uns 2 anos, a gente ainda não sei, completou 2 anos agora. E aí a gente não sabe o que é que ele vai desenvolver, mas que ele já tem uma predisposição a ter alguma coisa, isso já é certo, porque ele fica bem ruim. Ele tem muita dificuldade para respirar, o nariz dele entope, o peito dele fica muito cheio, a febre é frequente, sempre que o tempo muda. Geralmente essa época sempre eu estou trazendo aqui, porque sempre é uma tossinha, um peitinho cheio, uma febre de 38. E a inalação é um dos procedimentos apontados pelas mães como um dos mais eficientes para melhorar os desconfortos. A inalação ela ajuda bastante, tanto para fluidificar essa secreção, que muitas vezes ela está um pouco endurecida. A inalação ajuda a deixar mais fluida e fazer com que os pacientes consigam eliminar mais rápido essa secreção, né? E além de dilatar o brônquio, aumentar a passagem de ar também, resolve a falta de ar dos pacientes. Procurar o atendimento médico é mesmo o que as pessoas devem fazer quando estão com sintomas como febre alta, dor no corpo e dificuldade para respirar, até para descartar os riscos da gripe H1N1, que pode ser letal. O médico, inclusive, alerta dos riscos de tentar resolver os problemas com automedicação, especialmente as grávidas. A automedicação nunca é aconselhada, né? E na gravidez, mais ainda, porque os medicamentos usados para a gripe, em sua maioria, não são totalmente seguros para o bebê. O enfermeiro alerta que para tentar diminuir esses riscos e desconfortos, é importante manter alguns hábitos. A principal dica sempre é lavar as mãos sempre, né? Sempre que possível andar com álcool gel na bolsa, né? Quando tiver com alguém em casa com gripe, também redobrar esse cuidado. Com alguém que já está com algum problema respiratório, é sempre bom deixar uma toalha molhada no quarto, ou então uma bacia com água, que isso ajuda a umidificar o ar e melhorar a tosse, né? Além disso, o obstetra também alerta que é importante ventilar ambientes, mas o ideal, especialmente para os grupos de risco, como os idosos, crianças e gestantes, é a prevenção com a vacinação contra a gripe, que é gratuita.
Mas neste ano houve baixa procura na campanha do governo, justamente pelas crianças e gestantes. No momento da crise, da epidemia que assusta, todo mundo procura vacinação. Nos últimos 2 anos, principalmente, nós tivemos muita diminuição da incidência da gripe H1N1. E as pessoas naturalmente relaxam, naturalmente se sentem mais seguras e não procuram. Mas não é legal, porque no ano que vem nós podemos ter de novo uma epidemia maior por falta de vacinação. Dr. César também faz questão de reforçar que a vacina é segura, inclusive para as grávidas. Por isso, fica o alerta para o ano que vem. É totalmente segura. Ela é feita de fragmentos de vírus, e não de vírus vivo ou vírus vivo atenuado, como costumam algumas vacinas serem. É totalmente seguro. A gestante pode tomar vacina para a gripe sem receio nenhum. E depois de falarmos sobre as doenças respiratórias, é muito bom ficar atento ao clima com a previsão do tempo, da Climatempo de hoje e amanhã. Bom, e o tempo aqui em Jacareí não vai mudar muito em relação ao que foi na semana passada. Hoje a cidade já teve uma manhã com um pouco mais de frio. Perto da hora do almoço o sol aparece forte. A umidade relativa do ar fica em 41%, sem chances de chuva. A mínima fica em 7 graus e a máxima chega aos 26 graus. Olha aí a diferença brusca de temperatura de novo. Amanhã, poucas alterações, não haverá nebulosidade e o céu vai estar limpo. A umidade do ar fica mais baixa, em somente 37%, também sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 8 graus de mínima e 26 graus de máxima. Essa amplitude térmica aí, que na verdade facilita assim, que a gente está toda hora aqui, essa tossida. As doenças respiratórias realmente ficam mais afloradas nessa época, tanto a questão do tempo seco, né, que a gente tem percebido aí ao longo do mês de julho, um tempo bem seco, né, a umidade do ar sempre baixa, bem baixa. Para as roupas, a gente que lava roupa é bom, mas tirando isso eu já não vi vantagem nesse tempo tão seco. Não, é todo mundo mesmo se hidratando bastante para tentar amenizar um pouco as consequências. E a gente viu na reportagem, né, da Lucimara que realmente é a tendência desse tempo mais seco, frio, tudo favorece as doenças e principalmente as crianças e os idosos, né, que são mais atingidos aí com essa época do ano e acaba aflorando um pouco mais essas doenças respiratórias, né, rinite, bronquite, toda essa parte, né, asma, que são as doenças que mais atingem nessa época do ano, né, então as pessoas sofrem um pouco mais. Eu quero até aproveitar aqui para comentar a mensagem do Lindolfo. Lindolfo, eu perdi aqui, deixa eu ver, ele comenta assim que a vacina da gripe ainda não está totalmente liberada nas UBSs e na região oeste. Igarapés não tem para todos, somente para as categorias. Realmente, Lindolfo, a campanha já passou, já aconteceu de Jacareí liberar para todos, mas eu acho que não foi o caso dessa última vacinação e agora realmente ficou só o restante das vacinas que vai só para as categorias mesmo. E quem não está nas categorias e perdeu esse prazo de vacinação ainda pode procurar, mas para geral, como a gente diz, não vai estar disponível para todo mundo, né? A gente vai ter que fazer o que a Lucimara falou, abrir janela, espirrar assim, protegendo para não atingir as outras pessoas, tomar cuidado, tomar vitamina C e tentar se prevenir, porque às vezes realmente é difícil a gente não ficar tossindo, não ficar com o nariz escorrendo nessa época, né? O médico até ali, né, o doutor César até orienta as pessoas a tomarem a vacina, né? As pessoas que estão nos grupos, né? Aquelas crianças menores, adultos já idosos, gestantes que pessoas sempre que estão lidam com doenças, as pessoas da parte da saúde, né, profissionais da área médica, então assim, para estarem tomando a vacina é importante também, então esperamos que de repente essa vacina esteja aberta a toda a população, mas por enquanto ela faz parte mesmo desses grupos de risco, né, que tem mais chances de agravamento da doença e decorrência aí de repente até um risco de morte.
Agora, Rúdio, vamos mudar de assunto assim totalmente. Como é que estão os cursos de jardinagem lá do Viveiro Municipal? Então, saiu para uma informação, né, de semana passada, de que as inscrições estavam abertas para o curso de jardinagem. Várias pessoas estavam esperando o curso, mas a informação que chegou agora é que as inscrições já foram encerradas. A procura do curso de jardinagem é muito grande, então, assim, as inscrições foram encerradas, tem várias pessoas na lista de espera. Então, a prefeitura avisou que, como as vagas, eram 25 vagas para o curso de capacitação profissional em jardinagem e paisagismo, ali do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Então, foram encerradas, as pessoas que estão na fila vão ser chamadas caso haja desistência. Então, quem não conseguiu fazer a inscrição, não fique chateado, né? Na próxima oportunidade, com certeza, a gente vai avisar aqui sobre as inscrições, provavelmente para o ano que vem, porque o curso tem um prazo aí de curso, né? O curso tem um tempo, então provavelmente para o ano que vem vão ser abertas novas inscrições e a gente avisa aqui. Mas quem estiver na fila de espera, de repente, se houver desistência, vai ser chamado também. Olha só que bacana, a Lucimara não faz nem uma semana que anunciou esses cursos, né? Então bastante gente está procurando se capacitar agora. É verdade, esse curso tem uma procura muito grande. As pessoas gostam bastante, é um curso bem amplo, tem parte prática, teórica, então é um curso bem amplo. Direto ali com a mão na terra do Viveiro Municipal. E as pessoas saem com aquela certificação mesmo e conseguem. Eu já fiz algumas matérias para falar sobre o curso de jardinagem, conheci pessoas que fizeram o curso e que já se profissionalizaram, abriram o seu próprio negócio, estão ali vivendo do curso de jardinagem, fazendo trabalhos em locais. Então, assim, é bem bacana, é um curso amplo, são vários meses de curso, tem dias específicos, então, assim, é bem bacana. Então, numa próxima oportunidade, não perca se você gostar de jardinagem. Muito bem, agora a gente vai falar sobre cultura, um projeto musical que traz atrações nacionais e internacionais de muita qualidade a Jacareí, é o Clube do Blues. O último nome de peso que passou por aqui, vocês viram, foi o bluesman Wallace Coleman, e veja na reportagem da Patrícia, que vai trazer todas as informações para a gente sobre o Clube do Blues. Live from São Paulo to Severance. Esse é o nome do novo trabalho do gaitista norte-americano Wallace Coleman, que foi convidado pelo Clube do Blues e reuniu curiosos e admiradores do gênero no Educa Mais Jacareí. To me, you learn how to suffer. Now, you learn how to be happy with what you have. You know, you're not gonna get rich, and you have to be. I was a working man. I wasn't a blues man in my life. I didn't start playing blues till I was 51 years old. I was a working man. So what I'm getting now with the rest of my life is what we call in America a fringe benefit. Something added extra to my life as a blessing from God. Other than that, that's it. O Clube do Blues hoje em dia é um dos únicos eventos desse porte no Brasil, que tem todos os meses atração com artistas internacionais de blues. O Clube do Blues hoje é uma referência não só no Brasil, como no mundo. Agora, há pouco tempo atrás, a gente teve um festival em Chicago, que é o Chicago Blues Festival, talvez o maior festival do gênero no mundo. E, para minha surpresa, não para minha surpresa, que eu já sabia disso, mas, assim, foi uma coisa muito legal e bacana a gente ver que metade do line-up do festival, praticamente 7, 8 atrações estiveram no festival, estiveram no Festival de Chicago, já estiveram aqui em Jacareí, né, participando do nosso projeto do Clube do Blues. Então isso demonstra a grandeza do projeto, o quanto é importante para a cidade, o quanto é importante para o estado de São Paulo, né, que coloca Jacareí nesse mapa cultural do estado, e para o Brasil e até para o mundo, né? Porque esses artistas que vêm participar aqui com a gente, eles vão embora, mas eles levam toda essa carga, né, de emocional do público, dos músicos, esse contato, esse intercâmbio,
e Jacareí fica sendo falada também em Chicago, em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, que é o berço do blues, né? Eu achei que valeu a pena, é cultura, é música para relaxar, curtir, ainda mais com um friozinho desse, vale a pena, viu? Assim, uma oportunidade única e muito proveitosa. Podemos definir o blues como um estilo ou uma forma musical que se baseia de tons graves e fins expressivos. Sua origem vem dos cantos religiosos africanos, em que a tradição era passada de pai para filho, até chegarem aos seus descendentes nos Estados Unidos a partir do século XVII, quando os negros escravos da região sul faziam suas canções de trabalho nas plantações de algodão. No Brasil, esse não é o gênero de maior popularidade. Em Jacareí, o Clube do Blues começou há 8 anos, justamente com o objetivo de difundir o gênero musical e abrir espaço para novos talentos. É um ritmo que é muito antigo, né? Ele que é a origem de tudo, assim. Dele que surgiu o jazz, surgiu o rock and roll, por aí vai. É uma influência muito forte, acho, para todo mundo, para todo músico, é. O Clube do Blues surgiu em 2012, né? Basicamente, ele foi uma ideia que a gente teve para a gente poder se apresentar aqui em Jacareí. Porque antes da gente produzir projetos relacionados ao blues, tal, a gente era músico também, né? Antes da gente ser produtor, a gente sempre foi músico. Então, a gente tinha uma banda de blues, só que a gente encontrava muita dificuldade para tocar aqui em Jacareí. Inicialmente, a gente conseguiu, isso há 6, 7 anos atrás, organizar algumas apresentações no Museu de Jacareí, no MAV, né? Para quem conhece ali o museu, prédio histórico aqui da cidade. Começamos a organizar apresentações ali pequenas, só a nossa banda, começamos a convidar músicos da cidade, amigos, alunos, né? E o projeto foi crescendo desde então. Well, yeah, you got more people that are into blues than you here in Brazil than you have in America, because the younger people have so many other things that they're into. The older people that really still love blues music, if they are able to get out and get to where blues have been played, they like it. But other than that, they don't. The only time they hear it is on the radio. We got a couple of radio stations in Cleveland that play blues music once or twice a week, but that's about it. O Clube do Blues de Jacareí, projeto encabeçado por Danilo Cime e Marcelo Naves, tem por objetivo valorizar o estilo musical para além da cidade. Sua popularidade chama a atenção por admiradores do gênero de todo o Brasil. E o mais interessante é a maneira como conseguem atrair todas as faixas etárias, tanto na formação de novos músicos, quanto na conquista do público. Eu acho incrível porque Jacareí é a única cidade que tem esses eventos de blues e pra gente que gosta, que curte, é assim fantástico ter. O Wallace Coleman ele veio em 2013, o evento ainda era lá na Sala Mário Lago e assim, eu era menor ainda, estava crescendo e eu gosto muito de assistir porque acaba sendo uma influência para mim, já que eu tô no meio da música e do blues. Eu vejo que o trabalho que a gente está fazendo está surtindo efeito. E ver que pessoas que hoje estão, como vocês comentaram, jovens, um público mais jovem assistindo o show, de artistas que eu, quando tinha 16 anos, escutava os vinil, os discos dos artistas, né? Eu gostei, né? Tipo assim, incentiva as crianças a gostar mais do blues, das músicas. Isso aí, parabéns aos bluesmen de Jacareí. Jacareí que é destaque internacional na área de blues. Parabéns a todos vocês que participam aí desse projeto que é o Clube do Blues. E desde a sexta-feira, vamos mudar agora um assunto totalmente, que desde a sexta-feira passada está disponível no site da Câmara a licitação 10 de 2017 para as empresas de comunicação que queiram ser a prestadora de serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons para a TV aberta, TV a cabo e internet da Câmara Municipal de Jacareí. Todas as informações relacionadas à prestação desse serviço, como quantidade de horas, exigências,
preços, entre outras informações, estão disponibilizadas no site da Câmara, que é jacareí.sp.leg.br. É importante que os interessados em participar desse pregão preencham o anexo 11 de manifestação de interesse. E essa manifestação de interesse não é obrigatória, mas caso haja alguma alteração em datas ou horários em relação ao pregão, as empresas que tiverem se manifestado serão avisadas com antecedência. A abertura dos envelopes do pregão, que será presencial e acontece na semana que vem, dia 11 de agosto, às 9 da manhã, vai ser aqui na Câmara de Jacareí. Muito bem. E no próximo bloco tem a presença da secretária de Assistência Social de Jacareí, Patrícia Juliani. Não saia daí que o Bom Dia Jacareí volta em instantes. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e já está aqui conosco a secretária de Assistência Social, Patrícia Juliani. Bom dia, Patrícia. Bom dia, querida. Bom dia a todos que nos assistem. Patrícia, faz pra gente um balanço desses quase 7 meses hoje, 7 meses de Secretaria de Assistência Social. Quais foram as maiores demandas, as maiores dificuldades, os maiores desafios? Olha, os desafios foram enormes, né? São grandes, ainda mais no início de governo, né? Que a gente tem que se apropriar da pasta, do olhar com os funcionários, mas eu estou muito feliz, acho que é um balanço muito positivo, né? Porque a gente já conseguiu, junto com os funcionários, promover capacitações com esses funcionários, conseguimos avaliar as estruturas físicas, né, dos nossos equipamentos, das unidades, e a gente já conseguiu avançar em algumas outras, já mudamos alguns endereços, estamos promovendo outras mudanças para oferecer uma qualidade melhor de estrutura física também, para que o profissional tenha uma condição de trabalho melhor e possa atender a população melhor, né? Fizemos várias intervenções junto com o judiciário, né, com a promotoria, temos o apoio da promotoria, conselho tutelar, eu estive na Fundação Casa, fiz visitas em todos os lugares, os nossos procuradores, porque é uma pasta que, como está diretamente ligada ao social, né, e a vida, né, o que a gente faz intervém diretamente na vida das pessoas, principalmente com vulnerabilidade social, nós precisamos de uma rede protetiva. Né? A Secretaria de Assistência Social ela não faz nada sozinha, né? Ela precisa de uma rede de proteção, com articulação com a educação, com a saúde. Então nós temos assim, esses 6, 7 meses foram gastos assim com muito trabalho, muito intenso, uma dedicação grande de toda a nossa diretoria, do grupo, entre os secretários. Então nós temos um conselho social também, que é formado por vários outros secretários que estão diretamente ligados ao social. E eu acho que esse trabalho coletivo, olhando para a melhora da qualidade do serviço, foi muito positivo. A gente tem muitos desafios ainda, né, realmente. É uma pasta muito delicada, trata da violência, né, com criança e adolescente, com as mulheres, com os idosos, as pessoas com deficiência. Mas para mim isso é muito tranquilo, porque eu passei a maior parte da minha vida profissional trabalhando com essas pessoas, né. Então é um grande aprendizado, uma grande oportunidade. Secretária, agora nos últimos dias 27 e 28, a Secretaria de Assistência Social realizou uma conferência, né, para incluir a população nas ações da cidade. Como que foi essa conferência, os resultados, a importância da atuação da população também nessas decisões? Olha, foi muito positivo também, né? A gente tem um trabalho grande, a gente divulgou bastante, né? Essa conferência municipal, ela está acontecendo no Brasil todo, né? Todos os municípios estão realizando, e realizaram até agora em julho, tiveram um prazo para realizar em julho, todas as suas conferências municipais. A partir daí tem a conferência estadual e depois a conferência federal, né, nacional. Então, o que a gente, qual foi a nossa preocupação? Informar. Nós informamos muito, fomos em todas as redes sociais, em todas as rádios, TV, todas as oportunidades que a gente teve, de explicar realmente para a população que a conferência, ela serve para isso, para que a gente possa debater como está a nossa situação atual hoje, de trabalho, o que a gente precisa melhorar e o que a gente quer avançar na assistência social dentro do município de Jacareí. E a participação, nós ficamos muito felizes, tivemos nos 2 dias aproximadamente 400 pessoas discutindo sobre a secretaria. Foi um evento muito organizado, junto com o apoio do Conselho da Assistência Social, dos diretores, mas foi a rede toda protetiva estava ali, a presença do próprio prefeito, dos secretários. Como eu disse anteriormente, para a gente discutir política pública, principalmente na área da área social, nós precisamos de uma série de envolvimentos, de pessoas, de ideias, e as deliberações foram muito positivas também, foram debates
sérios, né, que levaram a gente a discutir outros problemas, mas eu acho que a gente vai avançar. Essas conferências acontecem de 2 em 2 anos. Então, nós chegamos no início da gestão, em 6, 7 meses já tínhamos que organizar uma grande conferência, mas nós ficamos muito felizes, principalmente com a participação popular e da rede protetiva. E quais temas que vocês abordaram? Nós abordamos principalmente sobre a violência contra a criança e adolescente, que eu acho que é um dado muito delicado, mas abordamos sobre a qualidade dos atendimentos nas instituições, com a pessoa com deficiência, com os idosos, falamos também sobre as verbas, né, verbas estaduais, algumas deliberações sobre residências inclusivas, algumas deliberações sobre o abrigo para mulheres vítimas de violências, né? Então, assim, foi um debate importante, mas todas as vezes que a gente, nas salas temáticas, foram divididas em salas temáticas e foram vários eixos que foram debatidos. Mas a gente percebeu realmente o interesse da população na qualidade do serviço prestado, né? E como a gente vem sinalizando esse envolvimento nesses 6 meses, foi muito positivo, porque a gente conseguiu fazer essa troca, né? Do que a gente já modificou, né? Com o que a gente quer avançar, e é uma ideia muito compartilhada, muito próximo. O nosso desejo é muito próximo da população. Ainda em relação a essa conferência de assistência social, que aconteceu no dia 27 e 28, foi a 11ª conferência e o objetivo foi analisar, debater e incluir a população nas ações da cidade, com o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. A médica Abigail Torres abriu o evento abordando a importância do envolvimento popular na garantia dos direitos assistenciais, na busca pela qualidade e acesso aos serviços públicos, dos serviços públicos para a sociedade. O evento reuniu cerca de 400 pessoas. Foi esse evento aí que a gente está vendo umas imagens, a 11ª conferência. Isso. A gente está vendo, foi ali as imagens do vice-prefeito também. Teve a participação do prefeito, né? E a gente, vamos voltar aqui para conversar com a Patrícia. Patrícia, hoje, na sua pasta, quais são as maiores demandas que você tem? É violência à criança, é população de rua, população idosa, população com deficiência? Quais são as maiores, as maiores demandas da sua pasta e o que foi discutido sobre isso nessa conferência? Olha, é difícil a gente quantificar ou qualificar a importância, né? Eu acho que são todos temas muito urgentes, muito emergenciais, né? Tanto que a nossa ação ela precisa ser de fato rápida, né? Porque o tempo é muito importante, né? Nas ações, nessa organização da rede. Então, hoje eu não consigo dizer para você qual é a minha maior preocupação, porque são todas, né? Eu acho que todas no mesmo nível, mas a gente tem uma incidência muito grande realmente em relação a um trabalho da rede protetiva com a violação, né, de direitos da criança e do adolescente. Acho que é importante, a gente comemorou agora 27 anos do ECA também no Estatuto, isso foi importante, mas não dá para dizer que é menos importante do que o trabalho do idoso, do que a mulher vítima de violência, do que a situação de vulnerabilidade. Mas hoje, de uma forma muito ampla, eu acho que para a gente definir, seria importante a gente falar sobre essa questão do desemprego, né? O que está acontecendo hoje no Brasil. Então, esse índice, né, tem deixado as famílias mais vulneráveis dessa condição socioeconômica de se alimentar, de prover o seu sustento. E aí você vê que esse nicho, né, a gente quando começa a debater sobre essas questões vulneráveis, todas as outras acrescentam e aumentam. Então, hoje a gente tem um trabalho importante com esse olhar da criança e adolescente, mas muito pelo trabalho preventivo. Eu acho que hoje eu definiria assim que a nossa responsabilidade é trabalhar em todos esses âmbitos da pessoa com deficiência, do idoso, da mulher e da criança vítima de violência de forma preventiva, informando a população, fazendo um trabalho parceiro, indo até as unidades, né, fazendo um trabalho com a procuradoria, como eu relacionei, com a promotoria, com o próprio judiciário, com os conselhos, com a Fundação Casa, fazendo as pessoas, essa rede funcionar. A rede sempre existiu, mas hoje eu acho que essa rede está muito coesa, né? E eu acho que o resultado vai ser muito positivo. Mas é responsabilidade, Sibeli. Eu acho que eu diria que é uma grande responsabilidade hoje a gente entregar um bom serviço para a população. A rede protetiva, ela funciona na proteção somente à criança ou às mulheres também vítimas de violência, idosos? Como é que funciona? Quem compõe a rede protetiva e quem é o principal alvo da rede protetiva? Nós temos, a rede protetiva ela é feita pela saúde, pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da educação, pelos profissionais da assistência. Todos os profissionais são
preparados? Nós ou temos, são alguns? Não, todos alguns tratando de violência em alguns grupos específicos, né? Quando a gente trata de violência contra a mulher ou criança e adolescente, a gente tem dentro da Secretaria de Assistência um trabalho voltado para o CREAS, né? Que atua necessariamente. Na saúde, a gente tem profissionais que vão fazer essa escuta, né? Porque a gente, principalmente falando sobre criança e adolescente, vítima de violência, de abuso sexual, essa criança é muito preservada, né? Para que ela não tenha que repetir essa história para vários profissionais. Então, tem 2 profissionais de ponta que ficam nessa escuta e que depois demandam com os outros colegas. Mas a rede protetiva é uma rede que articula discussões. Então, os profissionais que estão diretamente ligados com aquela criança ou com aquela mulher ou com aquele idoso, eles debatem, já é acompanhado, já tem um acompanhamento e as pessoas discutem e debatem junto com a procuradoria. Então, tem fluxos, a gente trabalha com fluxograma. Então, passa primeiro para um setor, depois outro. Então, depende muito. Nós temos profissionais qualificados em vários lugares. O CRAS, que é o nosso Centro de Referência de Assistência Social, nós temos 5 CRAS em todas as regiões aqui de Jacareí. E esses 5 CRAS, eles são muito importantes no olhar preventivo, que é onde a população chega com a informação. Mas todo mundo direciona para a rede, para essas discussões, de acordo com a necessidade daquele usuário. São histórias específicas, né? Mas essa rede funciona com todos os secretários, não existe como ninguém trabalhar o olhar social com uma única secretaria. E a gente tem um envolvimento muito grande, os diretores são excelentes também da saúde, da educação, todo mundo muito parceiro, e eu acho que a gente está avançando por conta disso. Secretária, em maio foi realizado um mapeamento, né, de moradores de rua aqui da cidade, e nesse mapeamento, né, foi pesquisado que nos últimos 6 meses, 37% das pessoas abordadas, né, desses moradores de rua, foram atendidos pelas casas de passagem, 30% pelo Centro Pop, 21% pela saúde, 4% pelos CREAS, 3% pelo CRAS e 3% pela segurança pública. Como que é a atuação dessas casas em conjunto? Dentro da Secretaria de Assistência, a gente define em 3 unidades, que seria a abordagem social, que é um grupo de profissionais que aborda, eles são formados por assistente social, agentes sociais e também e psicólogos. Então, esse grupo, o primeiro trabalho, ele vai até a rua, ele vai abordar. Uma abordagem é se aproximar desse morador que está na situação de rua, dialogar sobre os serviços, convencê-lo para que ele vá até a casa transitória, para que ele faça um serviço no Centro Pop, porque essa equipe de abordagem, ela anda na cidade inteirinha. Ela vai abordando, isso demanda tempo. Às vezes as pessoas têm essa preocupação de que a abordagem foi naquela praça e não conseguiu fazer com que aquelas pessoas saíssem. Mas é um trabalho de construção, gente. Não é fácil você convencer essa pessoa, não é fácil que ela te ouça, né? Eles têm, às vezes, estão em momentos importantes de vulnerabilidade, ou às vezes, né, alguns outros com alguns tipos de substâncias ou de álcool e drogas. É muito delicado. Então, a equipe é um esforço contínuo e diário. Então, essa equipe aborda todas as situações de rua, todas essas pessoas, e aí eles encaminham para outra equipe, que seria o Centro Pop, que vai fazer o quê? Vai pegar os dados dessa pessoa, vai ver se ela tem documento, se ela precisa retirar documento, se ela tem família estendida, se ela tem um outro vínculo familiar que possa ser aproximado. E aí é feito todo um trabalho de palestras, trabalho de oficinas, para ir potencializando essa saída da rua. E a casa transitória para que ele possa permanecer, né? Pernoitar lá, né? E ele pernoita durante a noite, tem um jantar, tem alimentação da noite e tem um café da manhã também, mas é uma casa de passagem. Então, esses 3 funcionam dessa forma, estão vinculados à minha Secretaria de Assistência Social. Mas nós trabalhamos junto em parceria com o CAPS também, que é a saúde. Então, esses profissionais, esses usuários também vão ser atendidos no CAPS, esses profissionais vão ter o apoio das outras redes, de algum tipo de oficina. Nós fizemos, foi muito interessante também um olhar, como o Pátio, o Banco do Povo estão conosco, nós trouxemos um time de emprego, né, para Jacareí, fizemos 3 turmas. E uma delas a gente destinou e fizemos um formato diferenciado para as pessoas que estão em situação de rua. Então, nós fizemos um time de emprego para capacitar aquelas pessoas que sinalizaram essa vontade de sair da rua, e nós fizemos esse trabalho também há uns 2 meses atrás também. Mas e agora, né, no finalzinho agora de julho, a gente encerra também a Operação Inverno, que é um momento onde a gente teve uma atenção diferenciada. Graças a esse mapeamento, esse diagnóstico que foi feito, nós percebemos que nós tínhamos 141 pessoas na rua, nós tínhamos uma capacidade menor na casa transitória, e nós compramos novas camas, compramos as beliches, compramos roupa de cama, fizemos um trabalho, uma força-tarefa grande para acolher essas pessoas nessa situação de rua, nesse momento de inverno, né? Foi uma operação que finaliza agora, acho que finaliza hoje, dia 30. E as expectativas foram alcançadas?
nós conseguimos aumentar 20% da capacitação, da capacidade, né, desculpa, a 20% que foi positivo. Então nós tivemos assim, não são todos os dias que são os mesmos, mas uma média de 90, 70 por dia, né, e a maior parte, alguns outros também, às vezes eles não vão para casa transitória ficar conosco. A Operação Inverno ela evolui para o poder público, mas nós temos várias entidades sociais também, né, então essas pessoas também foram acolhidas em outros lugares também, que tem as entidades religiosas que fazem um trabalho também. Mas para nós foi muito positivo, nós conseguimos realizar, a equipe fica nessa Operação Inverno, a equipe fica das 6 às 10 horas da noite, né? O nosso horário comercial ficaria até às 5 e essa equipe dobra das 6 às 10. E aí fez um trabalho importante também, até deixo aqui a minha gratidão para os profissionais. Patrícia, a gente eu imagino que, por exemplo, às vezes eu venho de manhã e vejo bastante gente nas praças, dormindo e tal. Muitos deles não querem, são abordados pela equipe de vocês e eles não querem, dormir num outro lugar, dormir num lugar que eles vão poder tomar banho, dormir numa cama. Como que é essa abordagem? A dificuldade é exatamente isso. Nós precisamos convencer as pessoas para saírem nessa situação de rua. A gente tem que eles estejam passando frio, fome, eles não querem ir. A gente tem que entender assim que para a pessoa ir para a rua, né, para ela chegar nesse momento, ela já quebrou todos os vínculos estabelecidos dela com ela mesma, com a família, com a sociedade, com o trabalho, né? Então já é uma pessoa que já passou por uma série de dificuldades e ela já chegou num estado de viver na rua, de estar morando na rua. E aí o que acontece? Você tem todas essas substâncias envolvidas, né? O álcool, as drogas, de fácil acesso na rua, que é um outro tipo de combate que a gente tem que fazer em termos do tráfico, enfim, uma série de outras coisas. Alguns têm esse envolvimento, outros não, né? E isso é importante porque é uma questão da sociedade como um todo. Mas a gente observa que a dificuldade é de voltar às regras, né? Porque nós temos regras, né? Limites. Na casa você precisa tomar banho, você tem horário para dormir, tem horário para acordar, você não pode entrar com nenhum tipo de substância lá dentro, você pode ter que se afastar se você infringir alguma regra, se for agressivo com alguma outra pessoa. Nós temos que entender que é uma unidade pública, né? Então ela tem regras e a gente vê a maior dificuldade deles aceitarem esses limites e essas regras, porque na rua não tem essas regras, né? Então a gente tem um trabalho importante e eu deixo aqui muito claro o meu respeito às pessoas que vão até as ruas, que ofertam alimento ou o próprio cobertor, mas isso acaba facilitando essa permanência das pessoas na rua. Então é importante que as pessoas, ainda que queiram fazer esse olhar voluntariado, que isso faz parte da nossa vida e eu acho que é importantíssimo a gente se envolver, mas que às vezes a gente ter algumas ações envolvidas para oferecer essa oferta numa utilidade pública, num outro tipo de espaço. Então, de repente, oferecer essa sopa num outro lugar para que todo mundo vá até ele. Mas a gente está trabalhando, a sociedade civil está muito próxima a nós. Nós fizemos um debate com o comércio, nós trouxemos os comerciantes para discutir principalmente sobre as praças, fizemos uma ação articulada com o meio ambiente, com a Secretaria de Segurança, com a Saúde, fizemos uma ação importante de convencimento. Mas é realmente isso, a gente tem dificuldade de que a pessoa aceite essa nova oportunidade e que ela ceda às regras que são importantes do nível de convivência, né? Tanto que a gente diz, a praça, ela é livre, né? Eles podem de fato permanecer como eu posso, como você pode. Então a gente vem trabalhando com eles assim, ainda que vocês estejam aqui na praça, também aquele idoso tem direito de sentar aqui para ler o jornal, aquela mãe que pode ter o neném no carrinho para ficar no sol um pouquinho, então tem que dividir a praça é de todos nós, mas o direito deles de estarem também é o nosso direito de permanecer. E a gente entrou com várias ações agora, né? A economia popular vai para a praça, tem algumas apresentações, a gente fez aqui na Praça do Rosário, aqui no Riachuelo, né? Desculpa, na Praça do Riachuelo aqui também. E a gente está indo aos poucos. Eu peço de fato que as pessoas tenham um pouco de paciência e tenham um olhar diferenciado, porque a gente trabalha isso diariamente, mas é um trabalho muito delicado de fazer. Então você recomenda que, por exemplo, a pessoa que vai dar um cobertor para alguém que está na rua, em vez de fazer isso, faça doando para alguma... Exatamente, tanto nós temos no poder público, né, a Casa Transitória também, que a gente recebe algumas doações, mas não é nosso foco principal, né, o poder público a gente tem que dar conta, é uma nossa obrigação, né, de trabalho, mas nós temos uma rede protetiva grande de pessoas, instituições religiosas, instituições sociais, que atuam muito nessa área. Então é importante porque aí sim é uma forma dessas pessoas irem buscar esses apoios e lá, né, desde o âmbito da sociedade civil, eles vão ter várias palestras, um olhar diferenciado. Precisa haver um investimento. A gente precisa entender que aquela pessoa que está na rua, ela já
passou por muitas dificuldades. Então, para que você conquiste, resgate ela de novo, é um trabalho diário, né, exaustivo, mas que vale a pena quando a gente consegue empregar alguém e tirar, como a gente já fez, a gente teve bastante resultado positivo já. Muito bem, vou dar uma pausinha aqui na nossa entrevista. O Brasil se compromete com a Organização das Nações Unidas a reduzir a pobreza até o ano de 2030, mas relatórios mostram que 40% das crianças brasileiras estão em situação de pobreza, especialmente no Nordeste. Veja na matéria da Rede. As carcaças dos carros servem de parquinho para as crianças do Jardim Pantanal, na periferia de São Paulo. Aqui, elas inventam brincadeiras e assim vão vivendo a infância. A poucos metros dali, no número 29 da Rua das Crianças, a gente encontrou a Suzy e a família dela. E para criar os 3 filhos e os sobrinhos, até comida já faltou. É muito triste, né? Não ter as coisas para dar, pedir aqui o leite ou o pão e não ter, né? Para ajudar os pais e mães que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos, a Noeli abriu as portas da casa dela. E se tivesse um lugar para eles aprender computação, para eles aprender uma profissão, né? Era bem melhor. A casa da Noeli fica justamente numa rua chamada Rua das Crianças. E essa rua é um exemplo de como o Brasil vem tratando os seus pequenos com pouco cuidado. São justamente essas condições que se repetem por várias ruas em todo o país, que fazem com que as crianças aprendam a desde cedo viver com a precariedade e com a pobreza, muitas vezes extrema. No Maranhão, 1/3 das crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos vivem com menos de 1/4 do salário mínimo, segundo o relatório da Fundação Abrinq. O estado é campeão em extrema pobreza. A falta de dinheiro também reflete na falta de alimentos e a falta de alimentos na baixa estatura. No Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão e Pará, as crianças com menos de 5 anos são as mais baixas do país. O Brasil se comprometeu junto à ONU a apresentar melhores índices quando o assunto é erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar para 2030. Mas o relatório da Fundação Abrinq mostra que para as crianças e adolescentes brasileiros a situação ainda é precária. Não garantir o direito a uma moradia adequada, o direito à alimentação, o direito à água de qualidade, ao saneamento básico, à educação e à saúde, eu estou já comprometendo o futuro dessa criança e desse adolescente que vai ser o adulto em 2030. E vamos aproveitar que é segunda-feira e conferir as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Bom, hoje nós temos uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência, 10 vagas para pessoas com deficiência também para carregador de armazém, 2 vagas para mecânico de empilhadeira, 4 vagas para operador de empilhadeira para pessoas com deficiência e 2 vagas para vendedor interno. Lembrando que o PAT de Jacareí fica na Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro. E você pode comparecer lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h30 da tarde. A gente continua aqui com a nossa entrevista com a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani. Patrícia, a gente viu que tem várias vagas para pessoas com deficiência. Quais são as ações da sua pasta voltadas para o PCD, para as pessoas com deficiência aqui na cidade? É importante, foi muito importante a Diretoria de Trabalho e Renda ter ficado conosco por conta disso realmente. Nós estamos fazendo uma aproximação das pessoas que têm algum tipo de deficiência, de ter esse link com as vagas, com o PAT. A gente, através do trabalho do Banco do Povo e do PAT, a gente conseguiu atender essas pessoas mais vulneráveis também, não só com a deficiência, mas todas as outras pessoas que estão desempregadas neste momento. Então, o fato do PAT e do Banco do Povo estar conosco facilitou entre a equipe esse tipo de trabalho e essas ações de todos os tipos de emprego, todas as capacitações, a gente está fazendo em conjunto com os usuários da assistência social.
Certo. E o Banco do Povo, como é que está a situação dele? Eu ouvi dizer que ele está superando expectativas aí, em termos de empréstimo, como é que está? Nós estamos hoje, graças a Deus, falando de coisas muito positivas, né? Realmente nós avançamos mais de 500 mil de empréstimos, viemos na contramão do Vale do Paraíba, mas realmente direcionado com esse tipo de trabalho. Como a gente está muito próximo às famílias vulneráveis, ao desemprego, e a gente está linkando esses empréstimos à economia criativa, facilitando, empregando as pessoas, trazendo uma oportunidade de emprego e uma oportunidade de empreender. Então, o resultado é positivo de um trabalho diferenciado que o PAT vem fazendo, as empresas voltadas com esse olhar para o PAT e principalmente essa interligação entre a Secretaria de Assistência, o PAT e o Banco do Povo. Mas nós conseguimos captar mais de 50% do segundo semestre do ano passado de vagas, empregamos 85% mais do que o semestre passado no ano anterior. Foi muito positivo também. Muito bem, gostaria de mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, a Regina Lúcia Leal, que está todo dia aqui com a gente de manhã, a Lene Oliveira, o João Paulo Machado, o Fernando Prado, o Aleph Gonçalves, o Elton Rivas, o Emerson Galati, e o Elton Rivas fez uma pergunta, ele queria saber como está o Centro Pop. Muito importante essa pergunta e eu agradeço realmente uma oportunidade de explaná-la, né? O Centro Pop hoje ele ainda está locado na Casa Transitória. Assim que eu cheguei na Secretaria de Assistência, o imóvel onde era o Centro Pop tinha tido algum tipo de irregularidade e os profissionais foram relocados na Casa Transitória. Isso realmente uma situação muito delicada, porque eu preciso relocar esses funcionários novamente no Centro Pop, nessa unidade que é uma situação emergencial para nós. Mas acontece que pela dificuldade que a gente tem hoje de residências, nós vamos ter 5 banheiros, a estrutura hoje para alocar esse Centro Pop é um pouco delicada. Então, nós estamos na 3ª ou 4ª casa, sinalizando para poder, mas assim que a gente conseguir a casa, nós estamos quase no processo final, a gente vai relocar essa equipe, o Centro Pop vai ter a unidade dele que ele merece, que precisa e é necessário. E vocês já têm alguma previsão? Nosso contrato, nós fizemos um último agora, a semana passada, só que realmente não, por questões contratuais, nós não conseguimos evoluir. Então, tem mais 2 casas que a gente ainda vai ver essa semana, mas eu acredito que em 2 meses, mais ou menos, a gente consiga sinalizar. Mas nós estamos fazendo isso desde o início da gestão. Muito bem, o nosso telejornal matinal da TV Câmara Jacareí fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Várias pessoas nos conectaram aqui no Facebook, eu não vou poder ler todas, mas agradecemos também a secretária de Assistência Social, Patrícia Juliane. Patrícia, você tem alguma última consideração para fazer para o nosso público? Eu quero agradecer, agradecer a oportunidade da gente poder falar um pouco sobre a pasta, agradecer o envolvimento da sociedade civil, agradecer o envolvimento de todos os outros secretários, um olhar e me colocar à disposição. Eu estou à disposição da população, à disposição para o trabalho, estamos na Secretaria de Assistência, qualquer dificuldade é só nos encontrar e acreditem que a gente está trabalhando diariamente para entregar um bom serviço a todos vocês. Fique com a reprise do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja também as reportagens e os nossos programas no canal do YouTube, que você já sabe, é youtube.com/TV Câmara Jacareí. E compartilhe os nossos programas no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, que é jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, tem a estreia do programa Contraplano com a participação do Lúcio Negrão. Ele que é cover do Elvis Presley e nos convida a assistir. Bom dia a todos vocês, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Lúcio Negrão, eu sou cantor e intérprete do cantor Elvis Presley e de grandes artistas como Tim Maia, Roberto e Magal. Estou convidando vocês para logo mais à noite, a partir das 20 horas, assistir o programa Contraplano, onde estarei falando um pouco da minha vida, da minha carreira, como artista. E quero convidar vocês também, que irei fazer um show aqui em Jacareí no dia 11 de agosto, no E85 Bar, Music Bar, onde estarei cantando grandes canções do nosso querido Rei do Rock e homenageando os 40 anos sem o Rei. Espero vocês. Dream me like a fool, dream me in the club. Oh, it's so lonely. Break my faithful heart, tear on apart. But you love me, but you love me. If you ever go, darling, humble.
oh, è solo me. I've seen the blue cry over you. She loved me, but she loved me. Isso aí, programa Contraplano hoje, às 8 horas da noite, imperdível, hein? Ficamos por aqui. Amanhã a convidada no segundo bloco é a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Eu tenho um encontro com você marcado amanhã às 9 horas. Te vejo lá.